A nossa atenção, ela depende, em parte, de um neurotransmissor chamado noradrenalina, ou norepinefrina. E esse cara, ele precisa de um tempo, a glândula que produz, a região do cérebro que produz, ele precisa de um tempo de estímulo para você atingir o pico terapêutico, ou seja, a tua alta produtividade, que é 20 minutos. O que acontece? Quando você atinge isso, cara, ansiedade desaparece, depressão desaparece. Um puta tesão, cara, quando você tá lendo um negócio e você se dá conta que aquilo é gostoso de ler, você entra, você mergulha, ele cria um foco tão violento que você pode passar horas fazendo isso. Como é que o neuromarketing trabalha essa questão? Eu quebro a tua atenção, fragmento ela várias vezes para você nunca atingir o teu pico terapêutico. E, cara, isso para quem está em sala de aula é nítido. É nítido você perceber que o cara está sentado ali numa aula de 45 minutos, ele não consegue ficar 45 minutos sem pegar o celular na mão para dizer, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E essa ditadura que nós temos da informação, às vezes leva a ponto de o cara ter 3 celulares, eu já vi isso. Do cara ter 3 celulares e ele mexe num, ele mexe no outro, ele mexe no outro. Aí tem o celular da empresa, o celular não sei o quê, blá, blá. O cara, você entra numa pilha que inevitavelmente você vai acabar levando o cara à depressão e ansiedade. E esse circuito, hoje eu estava lendo um artigo científico exatamente sobre isso. O processo que você dispara na pessoa com esse pulso negativo, com esse viés de negatividade, com tudo focado na desgraça, na morte e tal, ele vai gerando um circuito de pensamento constante e contínuo que desencadeia a mudança estrutural no cérebro. Você está falando assim, professor, você está falando que muda o cérebro do cara? Muda. Assim como aquele estudo que os caras fizeram lá na Inglaterra sobre os taxistas, que eles tinham uma área do cérebro mais desenvolvida do que o cara que seguia sempre o mesmo trajeto e tal. Era a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí você gera circuitos de ansiedade. E eu atendo muitos adolescentes, muitos mais do que eu gostaria. Que a principal queixa deles é, eu não consigo prestar atenção. Eu não consigo prestar atenção. Aí você vai analisar um pouquinho da vida do cara, ele não escreve nada, ele não anota nada, ele printa tudo com o celular lá no quadro, porque ele não quer escrever, e obviamente ele nunca mais vai voltar naquela tela, a não ser que seja extremamente necessário, e você vai criando, você vai gerando uma rede neural que sustenta um comportamento acelerado que não tem como você desacelerar mais. Tanto que o Augusto Cury tem lidado bastante e lutado bastante numa teoria que é a síndrome do pensamento acelerado, né? O SPA. Alguns dizem que ainda não é científico, outros que é, mas o fato é que tá ali, cara. Tá ali. Se você é pai também, se tem filho adolescente, é complicado de você conseguir fazer isso. E a filosofia, ao meu ver, ela é uma ferramenta. Eu não gosto muito da palavra ferramenta, mas para entender didaticamente, é um meio que a gente vai utilizando para tratar esse cérebro, literalmente. Eu digo que ela é uma pílula. E a filosofia, assim como a meditação, assim como leituras na área de psicologia ou nas áreas comportamentais, elas nos permitem esse olhar para dentro, entender quem eu sou. E a gente tem um livro super legal que é bacana de ler, que se chama Antifrágil, que é maravilhoso, um livro fantástico. E ali no livro Antifrágil, o cara ele descreve 3 conceitos que eu acho muito legais. Ele diz assim, ó, existe o forte, a mesa é forte, ela toma pancada, mas ela não muda, ela continua sendo quem ela sempre foi. A nossa geração, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, foi uma geração extremamente forte, mas não necessariamente burilada, bonita, brilhante. A geração que veio logo na sequência, se é que a gente pode determinar uma nova geração, é a geração do frágil. O que é o frágil? Muito mais bonito, muito mais, sabe, aquela coisa assim de cognitivamente se comparado a 20, 30 anos atrás, que você encontrava lá no interior, aqueles caras mais grosseirões e tal. A gente não tem mais isso hoje. É muito raro, porque a tecnologia vai mexendo com o cérebro Hoje da eles gente. têm iPhone. Só que bateu, quebra. E aí você vai ver que do ponto de vista emocional isso é complicadíssimo, porque são pessoas que têm baixíssima tolerância à frustração, são pessoas que não têm essa variabilidade que te permite sair 5 horas da manhã para pedalar. Em Curitiba é frio, velho. E o cara sai 5 da manhã. Por quê? Porque a gente já tem o desenvolvimento da lógica do antifrágil. E o que é? O que o Nassim Taleb fala do antifrágil? O antifrágil é aquilo que toma porrada e se beneficia da porrada. É o pão que você bate que cada vez você sova mais, ele vai ficando mais bonito, ele cresce mais. Qual é o melhor tijolo? É aquele que você bateu, a massa ficou linda. Quando você deu o formato de tijolo, ele não quebra mais. Então esse antifrágil, ele passa
por momentos em que a gente precisa dessa parada estratégica. E eu estava falando dos adolescentes agora, muitos apresentam ansiedade e me procuram porque eles querem remédio. Uhum. A minha linha de neuronutrição, a gente trabalha muito com essa coisa do suplemento, do remédio, e eu digo para eles, olha, eu te dou o remédio, mas você vai ter que fazer uma coisinha antes por mim. E o que que é? Cara, organizar, trabalhar um pouquinho de meditação, começar a escrever. Só para tu ter uma ideia do que a gente está falando, você que está assistindo a gente, quando eu estou fazendo isso aqui, que é conversar contigo, eu estou mexendo 7, 8 áreas do meu cérebro, integrando para poder fazer isso daqui. O ato mecânico de você pegar uma caneta e escrever alguma coisa mexe com mais de 40 áreas do cérebro, entre 40 e 80 áreas. Ou seja, a minha ancoragem cognitiva é muito superior. É por isso que a gente fazia aquelas colas e depois não usava mais, né? Porque você lembrava daquilo. Perfeitamente. E a gente não anota mais, a gente não escreve mais, a gente não tem mais recadinho, a gente não escreve mais carta, a gente não faz mais nada disso. Então você imagina como é que o cérebro começa a pirar com essas coisas, né? E a nossa genética, moçada, é incrível. Cara, cada célula do nosso corpo tem 20.500 genes, cada gene desse é a resposta para um problema que você pode ter. São 30 trilhões de células no corpo. Jesus amado, é muita coisa. Semana passada a gente teve aqui um geneticista e ele estava falando Bacana. exatamente disso. E a grande sacada do processo de saúde é você saber, lá no painel de comando do cara, ativar o gene A e o gene B. E aí ele estava falando da alimentação, da atividade física, dessa persistência da gente, né, na fala, no dia a dia, na leitura, de você ir ativando aquilo para o teu corpo fazer aquilo virar um ato reflexo, Sim, que é uma coisa que eu não tenho que pensar mais. sim. Para falar em prática, posso fazer uma pergunta? Claro, lógico. Cara, o que que é felicidade em Aristóteles? Você falou do Aristóteles um monte de vezes. O que que é felicidade? Como é que esse homem tratava dessa questão da felicidade? Ah, bom, nossa, ele tem umas sacadas excelentes. Inclusive, é aquela que eu comentei por uma outra razão, né? Desta ideia da busca pelo equilíbrio, né? Ele fala assim que a felicidade, né, ela se dá por esse exercício, ou seja, né, o primeiro, né, o passo é você. Olha que coisa que a gente tanto fala, né? Você desenvolver conhecimento a respeito de prazeres, honras e riquezas. Tá? Um vinho. Vamos pegar aqui um vinho. Um vinho, você pode beber um vinho, né? Mas quando você agrega mais conhecimento a um vinho, você consegue perceber coisas que você não percebia antes. Eu falo por Uhum, mim, uhum. enfim, eu não conhecia nada de vinho, não quer dizer Tomava sangue não de quer boi, dizer que achava ótimo. estava ótimo, não quer dizer que eu seja um sommelier hoje, né? Sim. Mas me interessei para saber, até para sentir coisas que antes eu não sentia, pelo conhecimento, tá? Eu tenho uma Ah, história para contar sobre isso. mas né, só o conhecimento não basta, é preciso, né, você exercitar aquilo, porque o Aristóteles tem essa frase é muito interessante, né? De diversas maneiras erramos, mas de uma única maneira acertamos, né? Então, assim, a possibilidade de você perder as estribeiras, tá? Para menos ou para mais, ela é muito grande. E agora, o caminho do meio que ele chama de mediania, né, é o mais difícil, porém, é ali onde você encontra a sua estabilidade de vida, é ali onde você encontra a sua realização. E é difícil, mas deixa de ser quando você torna aquilo um hábito, né? Então, você falou agora há pouco, né, gurizada, assim, é difícil às vezes ter o hábito de arrumar o quarto, no início é. Mas depois, quando você, né, passa, né, a tornar aquilo um hábito, o fato de você arrumar já dá um indício de que parece que a tua vida já começou organizada, né, Uhum, logo de uhum. manhã. Uma coisa tão elementar que é arrumar uma cama, já parece que arrumou uma parte essencial do teu dia, para o teu dia começar arrumado, né? E enfim, coisas tão pequenas como essa, né? Mas são pílulas fundamentais para a gente entender esse processo de busca de conhecimento e, ao mesmo tempo, de desenvolver em nós esse hábito em torno desse conhecimento adquirido. Então, assim, é muito interessante a sua visão, porque ela é muito compatível com o nosso contexto hoje, quando a gente fala de busca de autoconhecimento, né? Mas, tá, mas o que é esse autoconhecimento só é possível se eu entender coisas que vão para além de mim, como, por exemplo, se eu não entender o que é uma raiva, se eu não entender o que é uma tristeza, a emoção, né? O entender o que é a tristeza, o entender o que é uma raiva, entender o que é uma alegria, entender o que é um medo, se não buscar o entendimento dessas questões que estão tão acessíveis para nós hoje, desde uma literatura bem básica e didática até uma literatura super aprofundada para profissionais, mas tão acessível, com esse conhecimento a gente passa por um segundo momento, que daí sim é o autoconhecimento, porque não existe o autoconhecimento sem um conhecimento prévio, né? Sim, sim. O autoconhecimento se torna tão angustiante para as pessoas.
Porque ó, você tem que buscar se autoconhecer. Tá, mas o que é autoconhecer, cara? Não, mas tem algumas coisas que vêm antes, né? Então, assim, como é que eu vou saber se eu tenho uma tendência a sofrer por medo se eu não entendo do que é um medo? Porque se eu não entender o que é um medo, eu não vou reconhecer que eu estou com medo. Cara, eu estou com medo. Ó, vou te dar uma ideia. Olha que legal que a ideia que você está trazendo já é impossível o cérebro não ir fazendo conexões. Claro. Uma forma de entender o medo é você entender que medo é parceiro da desconfiança. Você tem medo daquilo que você desconfia. A hora que você começa a ter algumas certezas, o medo, ó, veja, é uma fórmula. É a única? Claro que não. O que o Kleber está falando é exatamente isso. Mas olha como é legal a gente ir Sim, pensando a sim, filosofia por esse prisma. sim, claro.